Salve meus quias, bem-vindos ao Bado Nerd, eu sou o Tavis e hoje temos um vídeo de análise de personagem. Dessa vez analisando o meu mano Jor-El. Eu vim aqui com um jurídico Jor-El defender esse personagem, tá? Se errar fosse crime, o Jor-El estaria preso, né? Ele literalmente cometeu assassinato. Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Relaxa, mantenha calma. Antes de começar o vídeo, escorrega o Live Pix aí pro pai, filhão, pra dar aquela ajudada no canal. E se você quiser mandar uma mensagem também, eu vou estar lendo ao decorrer dos vídeos. Vamos lá que eu tô cansado e nem começou o vídeo. Jor-El Lagos é um dos personagens do especial slasher de Ordem Paranormal, Natal Macabro. E ele é feito por um dos meus players favoritos de Ordem, cinema grátis, mais conhecido pelas quebradas, o Matt. E aí tá o motivo de eu gostar desse personagem. 78% do apreço que eu tenho por ele é por causa do Matt. Mas o resto é porque eu realmente gosto do personagem do Jor-El. Eu gostei da maioria da mesa, obviamente, mas mais de um do que outros. Mas o Jor-El é o meu preferido da primeira mesa. Ele foi o personagem que teve mais profundidade e coisa pra apresentar, pelo menos na minha visão, da primeira mesa dos 6 primeiros jogadores. Isso se vale muito por causa do Matt. Ele é um dos meus players favoritos, porque o Matt é um mano que eu sei que vai fazer algo além interessante pra qualquer projeto que ele se propõe a fazer. Seja em uma Cinematon, até em uma publi, mano. No Arcanis, por exemplo, ele tem uma lore bem interessante, é um pouco além. Então eu esperei muito do Jor-El quando eu vi que era o Matt jogando com ele. E minhas expectativas foram atendidas. Muito pelo plot revelando que ele trouxe todo mundo pra lá pra encontrar o irmão dele. Algumas pessoas acharam que ele foi um cuzão fazendo isso. E não, mano. Ele foi o filho da puta. Mas essa é a graça, ele é um personagem desgraçado dentro do círculo de players. Muitos se enganam achando que ele não tinha noção disso. Ele fez o que fez porque ele é filho da puta, mas achava que era o certo. Não, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não é inocente. Quem faz o que ele fez sabia exatamente da merda que ele estava fazendo. Isso se reforça quando ele diz pra Shaniqua que eles foram lá porque eles queriam. Essa foi a frase da discussão dos dois que eu mais curti de longe. O Jor-El tentando jogar a culpa nas ações que ele fez neles, mas ao mesmo tempo ele admite que fez tudo com ciência da bosta que ele fez. Tudo isso porque ele estava atrás do irmão dele. E é aí que muitos se questionam. Por que o Jor-El foi atrás do irmão dele, sendo que ele odeia ele? Bem, é muito mais complexo que isso e é isso que faz a relação deles ser tão boa. Eu não sou o maior apreciador de coisas tão complexas assim. Não, mano, tudo tem que ser cult, tá ligado? Eu sou muito mais raso que isso. Eu sou muito mais raso que isso em relação a personagens. Eu tô de boa, mano, tô suave. Mas isso não quer dizer que eu não admire isso. A relação do Jor-El e do Jorge é algo que eu curto bastante. Pra quem não viu o vídeo do Stefano e do Matt comentando sobre o Jor-El, aqui vai o lore drop, mano. O Jor-El na infância recebeu a proposta de fazer um filme Lembraram de Mim, de estrelar um filme. Porém, como ele foi gravado aqui no Rio de Janeiro e eles são lá de SP, o Jor-El e... eu não vou lembrar agora, acho que foi o pai dele, né? O Jor-El e o pai dele vêm pra cá. Eles foram pro Rio de Janeiro gravar o filme e acabaram ficando. Depois disso, o Jorge começou a ficar com raiva do Jor-El por ele ter separado os pais dele. Ter levado os pais dele para longe e, mais interessante, ter seguido o sonho que o Jorge nunca conseguiu seguir. Ambos tinham o sonho de serem atores, mas só um conseguiu realizar esse sonho. E com inveja, o Jorge passou a odiar o irmão dele. O que restava do Jor-El é ter raiva do irmão dele por culpar ele de tudo. Então, assim se forma uma relação de ódio, mas não quer dizer que só tem ódio, tem amor. Ambos são família. O mano não iria até o fim do mundo levando 5 pessoas com ele pra salvar alguém que ele odeia. Tem um certo carinho do Jor-El pelo Jorge. E ao contrário também. E esse carinho se prova lá pro final do episódio. Mas, no meio do caminho, a gente tem outra coisa. Algo que acontece com o Jor-El que muda completamente o personagem. O Jor-El põe a máscara da caçadora de gente. E a partir daí tudo começa a ficar distorcido pra ele. Eu vi certas pessoas por aí que odeiam tudo de Ordem Paranormal, dizendo que o Jor-El só fica bom depois que ele põe a máscara. Hereges!
Jor-El foi o personagem que gerou mais conflito naquela mesa, naquela primeira mesa. Ele era muito mais zica antes e tinha um desenvolvimento muito mais zica comparado aos outros 5 da mesa. Make the... Mas é inegável que ele ficou muito mais interessante depois que ele colocou a máscara. Mas por que ele colocou a máscara? O mundo gira em torno do Jor-El. Era impossível ele morrer naquele momento. Até que todo mundo começa a correr do mutilador noturno e ele fica para trás. E ele vai acabar sendo pego. Algo que era impossível para ele até então. Porém, o Aguiar passa por ele, junto da vida nos olhos do Jor-El. E é aí que ele percebe algo. Percebe que ele é fraco. Que ele não tem chance de sobreviver. E a única opção, que não parece sensata, mas é a única que vai fazer ele sobreviver, é pôr a máscara. Segundo o Matt, esse foi o pensamento de Jor-El. Pôr a máscara para sobreviver. Porque até então, ele se achava tanto o centro do universo que para ele não tinha chance dele ser capotado. Depois que ele põe a máscara, fica um absurdo. O mano já leva uma kill pro bolso, tendo uma das coisas mais incríveis de Ordem que eu já vi. Um personagem de player capotando o outro. A gente, se eu não me engano, nunca teve isso. Não pelo menos dessa forma. E como estávamos em um slasher especial de Natal com poucos apps, era o momento de cometer loucuras. E essa foi uma loucura muito boa. Hip Melissa, né? Foi uma loucura muito boa, vocês me entenderam. Aqui o Matt, Jor-El e a Máscara entram em conflito entre si para decidir quem toma as decisões. Quem tá falando mais alto? Quem fez o que aqui? Mas é nesse conflito que o Jor-El tem um momento de ápice pessoal. Quando ele consegue enganar o Aguiar, um mano que matou diversas pessoas, incluindo a possível melhor amiga dele, e ele vê que consegue isso graças à máscara, e ele se sente poderoso, ele se sente melhor, o que nos leva ao final, onde temos uma das maiores bangers do Jor-El. Pô, mano, esqueci de fazer, tá ligado? Esqueci de fazer a primeira rolada de D20 do ano. Nem caralho, o homem é bom, o homem é bom. Tome, 20 papai, tome, o homem é bom. Depois de ele conseguir derrotar o Aguiar, o Jor-El encontra o irmão dele e o Breno. Eu fiquei com uma dúvida do que o Jor-El tava pensando, mas não vou negar, eu queria que ele virasse o terceiro killer. Eu queria ver o Jor-El metendo o louco, capotando geral, tá. Eu queria muito ver ele, tá. Mas até então, o Jor-El mesmo conseguiu falar por algumas das últimas vezes. Quando o Jor-El começa a fazer a contagem pro Jorge e o Breno começarem a correr, não foi porque ele tava louco e queria dar uma de Aguiar. Ele queria fazer o irmão dele fugir o mais longe possível para ele lidar com o Jai sozinho. Tanto que ele começa a ganhar tempo com o Jai fazendo perguntas enroladas e meio arrastadas para eles conseguirem tempo de fugir, para fugir o máximo que eles conseguissem. Mas não foi só 100% isso. O Jor-El também estava um pouco tendencioso em ir pro lado dele. A máscara chamava ele. Ele era mais forte com a máscara. Ele tinha mais força graças a ela. Mas é quando ele vê que o Jai começou a se preparar para ir na direção deles, que o Jor-El grita mais alto mais uma vez e começa uma das melhores lutas que eu vi em Ordem Paranormal. Não por magnitude, obviamente, nem por contexto, mas sim por mecânica. Essa luta mecanicamente me agradou muito. O sistema de coreografia de luta é muito maneiro e tem uma abertura de fazer muitas coisas muito zicas. E foi o que rolou durante a luta e que nos leva pro final mais maluco possível. Depois da Ordem chegar e o Jorge mobilizar a Jai, o Jor-El tem a chance dele. Ele tem um revólver na mão e uma última bala que muda tudo. Até então, eu imagino que ainda seja o Jor-El falando. O desejo dele de se mostrar mais forte. A vida dele era vazia. Ele já tinha conquistado tudo com a grana dele. Ele estava tendo sentimentos novos e intensos. E ele queria provar isso. Mas o Jorge não queria deixar o irmão dele matar alguém. Mas não foi o suficiente. Quem entrou no caminho da bala que mudou tudo na vida do Jor-El
foi ele. E aí meu mano beijou o Skank e acertou a brisa, filhão. Bateu forte. Muitos questionaram a decisão da Lijoga, mas eu entendo ela. O Jai matou 3 pessoas, foi responsável por quase ripar o Jorge, fez uma série de outros crimes hediondos por aí. Faz sentido, mano, se jogar na bala de alguém que faz isso, né, kaká? Mas falando sério, eu acho que foi uma mistura de coisas. O Hugo ter gritado pra não capotar a Jai, o Jorge antes falando que ele ficaria vivo pra contar algo pra eles, pra contar sobre as coisas que ele fez. O Jorge querendo que o irmão dele não se perdesse, o LJ ter ficado bêbado. E principalmente porque o Luiz gosta de causar. O mano não aguenta, ele quer gerar intriga, ele quer fazer o personagem dele capotar no 3º episódio só pra causar intriga. E aí que ele toma essa decisão, que apesar de julgarem nela ser sem nexo, ela foi extremamente interessante e que nos gerou algo zica, que foi o Jorel se entregar à máscara e aos impulsos dela. E depois disso, a gente vai descobrir no próximo spin-off.